Vamos mergulhar fundo numa das histórias mais dramáticas e épicas que existem, a do rei Davi, que a gente encontra lá no segundo livro de Samuel. É uma narrativa incrível sobre poder, sobre fé e sobre como uma única falha pode ter consequências que atravessam gerações. E a história já começa num tom bem pesado. Com essas palavras, Davi está lamentando a morte do rei Saul e do seu filho Jonatas. O que ele nem imaginava era que esse sentimento de perda, de queda, se tornaria um tema central na sua própria vida, de um jeito muito pessoal. Com a morte do rei Saul, Israel vira um caos. A nação está completamente dividida e é nesse vácuo de poder que o novo líder vai precisar surgir. Mas olha, não foi assim de uma hora para outra que Davi virou rei de tudo. O primeiro passo foi consolidar o poder dentro da sua própria tribo, o povo de Judá. Eles o aclamam rei, mas o resto de Israel ainda não está do lado dele. E o resultado disso? Uma guerra civil. De um lado, Davi, rei de Judá. Do outro, Isbosete, que era o último filho de Saul que ainda estava vivo, governando o restante de Israel. Foi um período longo, sangrento, uma verdadeira batalha pela alma da nação. Só que essa guerra não foi vencida só no campo de batalha, não. A política da época foi marcada por traições, por muita violência. Os comandantes rivais, Joabe e Abner, cometeram assassinatos brutais que, no fim das contas, levaram ao colapso da casa de Saul. E isso abriu caminho para Davi finalmente unir o reino. Agora, sem oposição no caminho, Davi entra na sua era de ouro. É aqui que ele deixa de ser o líder de uma facção para se tornar um rei poderoso que unificou uma nação inteira. E as conquistas dele foram impressionantes. Ele não só uniu as 12 tribos, mas deu a elas um centro político e espiritual. Ao capturar Jerusalém e levar a Arca da Aliança para lá, ele consolidou o reino de um jeito que ninguém tinha feito antes. Um verdadeiro gênio militar e político. E no auge do seu poder, Davi recebe uma promessa divina, que a sua linhagem, a sua dinastia, reinaria para sempre. Esse é o ponto mais alto do sucesso dele, a validação dos céus para o seu reinado. E é exatamente nesse ponto, no topo do mundo, que a história dá uma virada sombria, dramática. Uma falha moral muito pessoal começa a desfazer tudo que ele construiu. Vamos reparar na escalada disso. Não foi um erro por impulso, foi uma série de decisões calculadas, um abuso de poder que foi do adultério para a enganação e, por fim, para um assassinato planejado. Davi usou a autoridade de rei para satisfazer um desejo pessoal e depois encobrir o seu crime. Mas o segredo não dura para sempre. O profeta Natã vai confrontar Davi. Só que ele não chega acusando direto. Ele conta uma parábola, uma história, sobre um homem rico que rouba a única ovelha de um homem pobre. Quando Davi fica furioso, exigindo justiça, Natã solta a bomba. Esse homem és tu. Davi se arrepende e seu pecado é perdoado. Mas as consequências são inevitáveis. O julgamento divino é bem claro. A violência que ele semeou ao matar Urias agora vai brotar dentro da sua própria família. Vai assombrar a casa dele para sempre. E essa profecia não demora nada para se cumprir. A maldição não vem de inimigos de fora, mas de dentro da sua própria casa, do seu próprio sangue, dos seus filhos. É uma corrente de eventos trágicos, horríveis. A violência que foi profetizada explode dentro da família. Um estupro leva a um assassinato, que por sua vez leva à traição. O caos que Davi um dia conseguiu unificar, agora é liberado pelo seu filho favorito, forçando o velho rei a fugir da sua própria capital. E isso nos leva ao clímax trágico de todo esse conflito. Pai contra filho, reino contra reino. A vitória, para Davi, vai ter um custo que ele nem consegue imaginar. A guerra civil se torna inevitável. E enquanto as suas tropas marcham para a batalha, Davi dá uma ordem bem específica aos seus comandantes. Tratem o jovem Absalão com brandura. Apesar de toda a traição, ele ainda era seu filho. O custo humano dessa rebelião familiar foi gigantesco. 20.000 homens morreram na batalha que se seguiu. Uma nação inteira sangrou por causa da ruína de uma única família. O destino de Absalão é selado de uma forma quase bizarra. O cabelo dele, que era seu maior orgulho, o prende nos galhos de uma árvore e ele vira um alvo fácil. E Joabe, o comandante prático e brutal de sempre, ignora a ordem do rei e põe um fim definitivo à rebelião. A notícia da vitória chega até o rei, mas a única pergunta dele é sobre o filho. Ao saber da morte de Absalão, o reino é esquecido.
A coroa se torna irrelevante. O que resta é a dor avassaladora de um pai. A sua maior vitória pública é, na verdade, a sua maior derrota pessoal. E assim, a história de Davi nos deixa com essa questão no ar. Ele foi o pastor que virou rei, unificador de uma nação, o homem segundo o coração de Deus, mas também foi adúltero, assassino e um pai que viu sua casa desmoronar em violência. O legado dele é essa mistura complexa de grandeza e falha, que nos força a refletir sobre qual é, afinal, a verdadeira medida de uma vida.